Graça e paz, meus irmãos. O título da mensagem hoje é O Amor de Deus. O texto base para essa mensagem, João 3,16. Um texto conhecido pela maioria dos cristãos. E ele começa assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Começamos essa breve história em Adão e Eva, quando Deus fez todas as coisas e colocou o homem e a mulher no Éden, no paraíso particular do homem. Ali, eles viveram dias felizes até o pecado, até que a serpente tentou Eva, e Eva caiu, levando consigo seu marido, que era a cabeça. Adão era o mais qualificado para não ceder à tentação do pecado, mas ele caiu. Então, a partir daí, o pecado entrou no mundo e foi levando a todos. Caim matou Abel e o homem foi regredindo ao invés de evoluir, com a Torre de Babel, Nimrod, chegando ao dilúvio de Noé, onde Deus eliminou o ser humano da face da terra, sobrando apenas Noé e sua família. Após isso, Noé povoou a terra com a sua geração, mas não foi melhor que a geração anterior. Após Noé, temos Abraão, que teve a promessa de Deus. Abraão era um homem temente, era um homem de fé, que serviu a Deus. Abraão teve um plano de vida. Abraão teve um plano de seguir ao Deus vivo, ao Deus Criador, e obedecê-lo. E para você obedecer, você tem que ter fé. Após as 12 tribos de Israel, José foi levado cativo para o Egito, vendido pelos seus irmãos. No entanto, lá Deus abençoou José e ele virou governador daquele lugar. Os seus irmãos, na época de fome, foram comprar comida no Egito e encontraram José, que os perdoou e trouxe a sua família para o Egito. No entanto, ao passar do tempo, um outro faraó não conhecia José e escravizou o povo hebreu. Após 400 anos de escravidão, Deus libertou o seu povo através de Moisés, e sempre com a promessa de salvação. Essa salvação, os judeus pensavam que era da escravidão, mas no entanto, Deus não tinha um plano apenas de salvar o mundo da escravidão, e sim da escravidão do pecado. Em João, capítulo 15, versículo 13, diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos, capítulo 5, versículo 8. E também, em João, capítulo 15, versículo 13, diz: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Continuando, em Efésios, capítulo 2, versículo 4, diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou. E também, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 16, diz: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Continuando na epístola de João, na primeira, João, capítulo 4, versículo 8, diz: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos andando pela Bíblia. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. João, capítulo 4, versículo 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, em nós é perfeito o seu amor. Primeira epístola de João 4,12. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Nisto manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. 1 João
capítulo 3, versículo 10. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Isaías, capítulo 49, versículo 15. Irmãos, após esses versículos, vamos partir para o tema do amor maior de Jesus, o amor maior de Deus, a sua morte e a sua morte na cruz, a crucificação. Acredita-se que foi inventado pelos assírios e depois utilizado pelos persas e em um determinado momento da história, os romanos, como já sabemos. Neste caso, dos romanos, era utilizado para 3 tipos de criminosos: o escravo rebelde, criminosos violentos e assassinos, e para condenados inimigos de Roma, quer dizer, inimigos políticos. O padrão sempre era o mesmo. O indivíduo levava a parte horizontal da cruz, enquanto a parte vertical já estava no lugar. A parte horizontal pesava entre 20 a 30 quilos. Alguns autores dizem que os condenados não eram chicoteados e que Jesus foi uma das exceções. E só foi porque Pilatos não via crime no mesmo. Antes da sua crucificação, ele foi chicoteado, de forma de Pilatos tentar livrá-lo da cruz. Então Pilatos queria lhe dar uma lição, apenas para que os fariseus lhe deixassem em paz. Certo é que, além do suplício do chicote e a chacota dos soldados com a coroa de espinhos, teve a vergonha da cruz, e isso é muito forte, mas geralmente os condenados eram crucificados nu, ou apenas com uma pequena vestidura. E, havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Está em Mateus, capítulo 27, versículo 35. Jesus foi colocado em um tipo de apoio e com um chicote preparado para o maior sofrimento possível de um indivíduo. Os soldados fixavam pregos, pedras, pedaços de ossos e coisas semelhantes, podendo a tortura do açoitamento ser tão forte que muitas vezes o flagelado morria em consequência apenas desse castigo do açoite. O primeiro açoite cortava a pele, e o segundo se aprofundavam pelo tecido abaixo, e os consequentes chegavam às veias dos músculos e prontamente jorros de sangue arterial. Os espinhos cravados na cabeça eram longos e curvos, alguns chegando até a 15 centímetros. Esta planta tem uma enzima tóxica que queima como fogo, tirando os nervos capilares e da fronte e da parte de trás, que são sensíveis, muito sensíveis. Aquela túnica que colocaram em Jesus prontamente grudou em suas costas e feridas, da frente e de trás, e foi bruscamente retirada, causando muita dor. Os escárnios continuaram com uma placa com ironia que dizia: Yeshua ou Yahushua, Jesus, o rei dos judeus. Tentaram lhe dar uma bebida narcótica, que era feita de vinho, mirra e incenso, esta para a diminuição da dor, mas ele rejeitou. Por fim, seus braços foram estendidos, e em seus pulsos, ao contrário de que muitas especulações dizem, foi cravado 12,5 centímetros de um cravo ou prego, entre o rádio e o metacarpianos, entre essas duas fileiras de ossos, para segurar o corpo, assim erguendo com a parte horizontal. Qualquer movimento era uma dor insuportável. Logo após, os cravos dos pés, que juntaram os 2 pés, cravando apenas um cravo. Dores insuportáveis na cabeça, nas costas e peito, nas pernas e nos pés. Esse tipo de tortura consistia em matar lentamente
e com o maior sofrimento e humilhação. Sua cabeça, sem apoio, pressionava o pescoço e seria muito difícil de respirar. Naquele estado, seria impossível gemer, quem dirá pronunciar uma só palavra. Assim ele morreu. Sem pecado, sem culpa. Mas a notícia boa é que ele ressuscitou. E ressuscitando, nos ressuscitou. Nos comprou com alto preço. Preço de cruz, preço do seu sangue. Pelo seu sangue, sofrimento e pelas suas feridas, ele nos resgatou. E hoje podemos ser salvos apenas entregando as nossas vidas a ele e declarando que ele é o nosso único e suficiente Salvador. Irmãos, isto é sério. O sofrimento de Cristo não foi em vão. Ele se sacrificou pela sua vida. Não deixe que esse sacrifício seja em vão pela sua vida. Aceite-o como seu único e suficiente Salvador. Hoje é o dia aceitável. O que te impede de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Qual é o obstáculo que está te impedindo? É maior do que o de Jesus? É maior do que ser chicoteado? É maior do que ser humilhado? É maior do que ser crucificado? Você poderia estar no lugar dele, porque o pecado está no seu DNA. Pense, quantas vezes você pecou? Mas Jesus não tinha pecado. E por amor à sua vida, ele pagou o seu preço, e um alto preço. O que te impede? O que te impede? É os amigos? É uma cervejinha de final de semana? O que te impede? É uma tatuagem? É uma amizade? É um amor? Uma paixão na realidade? O que te impede? Será que você deixará o sacrifício de Cristo ser em vão na sua vida? Não deixe, irmão. Hoje é o dia aceitável do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a volta de Jesus Cristo. E os que aceitam já estão salvos, mas os que não aceitam já estão condenados. Qual é o seu lugar? É o lugar da condenação ou o lugar da salvação? Pense nisso, meu irmão. Hoje é o dia aceitável. Ele está de braços abertos, com as feridas em seus pulsos, dizendo: foi por você, meu filho, e eu não me arrependo, nem um só segundo, pelo sangue, pela dor que eu entreguei naquela cruz por você. Amém? Graça e paz.